Eu sempre ouvi que o amor verdadeiro aparece quando menos esperamos, mas ninguém me avisou que às vezes ele aparece depois de anos de sofrimento, no rosto da pessoa que menos imaginamos. Meu nome é Lia. Tenho 29 anos e a maior parte da minha vida adulta eu passei acreditando que estava vivendo uma história de amor. 5 anos ao lado de André, um homem que dizia me amar, mas que nunca teve coragem de me assumir completamente. Muitas vezes eu tentei ignorar os sinais. Eu dizia para mim mesma que tudo ia melhorar, que eu só precisava ser mais paciente, que casamento não era tudo, que ele estava construindo algo para nós. Mas o tempo sempre mostra a verdade, mesmo quando tentamos fugir dela. Eu sou uma mulher negra de pele retinta. Sempre amei meu cabelo crespo, meu nariz largo, meus traços fortes. Minha mãe sempre disse que eu era linda e que jamais deveria aceitar menos do que eu merecia. Mas a vida tem uma maneira cruel de nos testar. Quando conheci André, eu estava em um momento vulnerável. Jovem recém-chegada a uma cidade grande e procurando estabilidade. Ele era bonito, claro, olhos claros, aquele tipo de homem que muitas pessoas elogiam só pela aparência. Eu achava que ele me valorizava. Mas logo percebi que ele me amava em silêncio. André gostava de mim na cama. Gostava de mim na intimidade. Gostava das minhas conversas e da forma como eu cuidava dele. Mas ele não gostava da ideia de me apresentar para alguns círculos específicos. No ambiente de trabalho dele, por exemplo, eu nunca fui convidada para nenhum evento. No início eu acreditava na desculpa de que ele queria separar vida pessoal da profissional. Hoje eu sei que ele tinha vergonha. Ele nunca admitiu, mas sempre desviava o olhar quando usávamos transporte público e alguém nos observava juntos. Sempre dizia que eu estava linda, mas evitava tirar fotos comigo. E quando tirava, jamais postava. 5 anos, olhos escuros, intensos. Ele tinha aquele tipo de beleza madura que chamava atenção sem precisar de esforço. Um homem que sabia entrar em um ambiente e ocupar seu espaço sem ser arrogante. E a voz dele? Grave, profunda, calma. Uma voz que parecia sempre no controle da situação. Eu não deveria ter reparado tanto, mas reparei. Nos conhecemos quando André decidiu finalmente me levar para um jantar de família. Eu estranhei na hora, porque isso nunca tinha acontecido. Mas ele disse que era importante. Entrei na casa deles e percebi como tudo ali era organizado. O tipo de casa que parece mostrar riqueza e tradição. A mãe dele me cumprimentou com frieza. O irmão lançou um olhar analisador. A irmã nem tentou esconder a expressão de tédio. Mas Mauro, ele olhou para mim com respeito, com gentileza. Ele apertou minha mão com firmeza e disse meu nome como se estivesse falando com alguém importante. Naquele jantar eu percebi pela primeira vez que havia membros da família dele que se incomodavam com minha presença. Comentários sutis, olhares rápidos, sorrisos falsos. Mas o que mais me surpreendeu foi perceber que Mauro observava tudo, e ele não parecia gostar do que via. Depois daquele dia, tudo mudou. Eu comecei a perceber o quanto André era diferente do pai. Mauro sempre me tratava com educação, sempre lembrava detalhes sobre mim, sempre fazia perguntas sinceras. Ele parecia realmente interessado em quem eu era. Enquanto isso, André continuava me escondendo, continuava arrumando desculpas, continuava dizendo que eu precisava entender a situação complicada da família dele. Mas a situação complicada era só uma coisa: racismo. Eu demorei para aceitar isso, mas quando aceitei, algo dentro de mim quebrou. A gota final caiu em uma noite chuvosa. André apareceu na minha casa sem avisar, molhado, irritado, dizendo que eu precisava entender que casamento não era prioridade naquele momento. Eu ouvi tudo em silêncio. E pela primeira vez eu não senti dor, eu senti libertação. Eu terminei com ele naquela noite. Ele ficou chocado. Ele nunca imaginou que eu teria coragem. Foi depois disso que Mauro reapareceu na minha vida. Primeiro ele veio trazer algumas coisas minhas que eu tinha deixado na casa deles. Depois ele começou a mandar mensagens perguntando se eu estava bem. Depois perguntou se podia me ver. E eu sabia que aquilo era perigoso. Mas havia algo nele que me atraía de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. E não era só físico. Era a forma como ele me tratava. Como me ouvia. Como me olhava como se eu fosse alguém digna de amor e respeito. Como me protegia. A verdade é que Mauro era mais homem em um dia do que André tinha sido em 5 anos.
E foi assim que nossa relação começou. Primeiro com conversas longas, depois com encontros, depois com uma paixão intensa, viva. Mauro me fazia sentir algo que eu nunca tinha sentido. Ele dizia que eu era a mulher mais linda que já conheceu. Dizia isso com tanta naturalidade que eu acreditava. Ele dizia que sempre achou absurdo a forma como o filho tratava as mulheres e que não ia permitir que ninguém me machucasse de novo. O que eu nunca imaginei era que isso fosse virar um casamento. Sim, eu me casei com o pai do meu ex, e foi ele quem propôs, em uma noite chuvosa, parecida com a noite em que terminei com André. Mauro me olhou nos olhos, segurou minhas mãos e disse que queria passar o resto da vida ao meu lado. Ele disse que eu trouxe luz para a vida dele, que eu merecia toda a felicidade possível. Quando nos casamos, eu senti uma paz que nunca senti com André. Senti que estava finalmente vivendo algo verdadeiro. Mas a história não termina aí, porque André descobriu, e ele foi até nossa casa. Ele tentou fazer um escândalo. Tentou dizer que eu era manipuladora, que Mauro tinha sido enganado. Mas Mauro colocou limites. Ele disse para o filho encarar a verdade. Disse que o problema nunca fui eu. Disse que o problema sempre foi o preconceito que ele se recusava a admitir. O que aconteceu depois daquele momento mudou tudo dentro daquela casa e dentro de mim. André ficou parado, como se tivesse levado um golpe que não esperava. Ele abriu a boca algumas vezes, tentando encontrar palavras, mas nada saía. O som da chuva lá fora parecia mais alto que o silêncio dele. Era como se, pela primeira vez, ele tivesse visto o próprio reflexo sem nenhuma desculpa para se esconder. Mauro não recuou. Ele falava com firmeza, mas sem gritar. Disse que sempre tentou ensinar ao filho sobre respeito, sobre olhar o outro nos olhos, sobre tratar as pessoas como pessoas. Disse que sempre esperou que André se tornasse um homem melhor do que tinha se tornado. E completou dizendo que o maior orgulho da vida dele, naquele momento, era estar ao lado de alguém que merecia ser amada de verdade. As palavras pesaram no ar. André ficou vermelho, não só de raiva, mas de vergonha. Ele olhou para mim com uma mistura de dor e confusão. Talvez finalmente tivesse entendido o que eu senti durante 5 anos. Talvez tivesse percebido que o amor não era esconder, diminuir, suavizar. Amor era o que o pai dele estava me oferecendo ali, na frente dele. Quando ele finalmente falou, a voz saiu baixa. Ele disse que eu nunca deveria ter escolhido Mauro. Disse que isso era traição. Eu respondi com calma. Disse que traição foi ele nunca ter coragem de me assumir. Disse que meu coração encontrou paz onde ele nunca me ofereceu abrigo. Disse que não era sobre escolher entre pai e filho. Era sobre escolher entre humilhação e respeito. Entre sombra e luz. André balançou a cabeça, perdido. Tentou se aproximar, mas Mauro ficou entre nós. Disse que aquela conversa tinha acabado. Disse que André precisava ir embora e aprender a encarar as próprias falhas, em vez de tentar culpar os outros. Disse que naquela casa não haveria mais espaço para gritos, para controle, para as mesmas atitudes que destruíram tantas coisas antes. André hesitou, mas no fim virou as costas e saiu. A porta bateu atrás dele e o som ecoou pela sala. Eu senti um peso sair do meu peito. Mauro me abraçou, e naquele abraço eu entendi que não precisava ter medo do futuro. Ali havia verdade, havia amor. Havia alguém que não tinha vergonha de mim. De nós. De construir algo novo. A chuva continuava, mas pela primeira vez eu senti que ela não anunciava tempestade. Era como se lavasse o que ficou para trás. Eu encostei a cabeça no peito de Mauro, ouvindo a respiração dele, firme e tranquila. Ele beijou minha testa com carinho. Disse que eu era a melhor decisão da vida dele. E pela primeira vez eu acreditei que alguém dizia isso com o coração inteiro. Um esclarecimento sobre Helena e o passado. Pode ser que algumas pessoas se perguntem como minha história com Mauro começou, considerando que ele ainda era casado com Helena quando nos conhecemos. Por isso eu preciso explicar algo que ficou escondido nos bastidores daquela família. A verdade é que aquele casamento já estava quebrado muito antes de eu aparecer. O respeito entre eles tinha acabado há anos, mas ambos mantinham as aparências para não enfrentar o peso do divórcio. Helena vivia em silêncio, mas um silêncio cheio de controle. Ela não levantava a voz, mas cada gesto marcava distância, como se Mauro fosse apenas parte da decoração da casa.
Lembro de um dia, muito antes de qualquer aproximação entre mim e Mauro, em que os dois discutiram na cozinha enquanto achavam que ninguém estava ouvindo. Helena dizia que Mauro tinha mudado, que não era mais o homem satisfatório que ela queria ao lado. Mauro respondeu que ela nunca enxergava além da superfície das pessoas. Eles pareciam dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Esse foi o início da ruptura real, mesmo que eles negassem. Quando finalmente aceitaram que o casamento tinha acabado, eu ainda nem imaginava que Mauro poderia se tornar alguém tão importante na minha vida. Ele não deixou Helena por mim, ele apenas deixou uma vida onde não havia amor há muito tempo. E eu só entrei quando não havia mais nada para desmanchar. Apenas algo novo para construir.